A gente sabe que é meio show do Lula, né? É meio show do Lula, e eu tenho a impressão seguinte: ele já não gosta de seguir script. E aí eu já não sei se o negócio também foi montado para... O pouco que deve ter sido montado deve ter sido atropelado por ele, entendeu? E aí acontecem essas coisas, porque ele não é um sujeito que fica muito preso ao roteiro. E aí saem essas mancadas, entendeu? Porque é uma mancada feia, porque, né? Como é que você vai dizer que as mulheres não podem votar e quem bate nelas não tem nenhuma mulher falando? Entendeu? Como é que esse tipo de improviso é o tipo de, né, no caso de chamar a Janja, é o tipo de atitude que as pessoas, né, os especialistas chamam de contradição performática. Você está se apresentando como candidato das mulheres e não tem nenhuma mulher falando por elas. Entendeu? Esse é um dos problemas, né? Outro problema central que apareceu também, né? Você não falar de segurança pública, né? Metade do eleitorado aí, enfim, a segurança pública se tornou um dos maiores assuntos, dos maiores temas eleitorais do continente ou do mundo nesse momento em que você tem, né? A gente fica falando aqui um momento de sensação generalizada de insegurança. É claro que a insegurança não é só uma insegurança pública, no sentido de criminalidade, é uma insegurança do futuro, você não sabe o que vai acontecer. Você tem os candidatos da direita ou da extrema-direita todos prometendo os mundos e fundos penitenciários, Bukele, o Diaba 4, e você não dá uma palavrinha sobre esse assunto. Mas, ao mesmo tempo, também diz que não vai ser o candidato do Bolsa Família. Mas então, peraí, você vai ser o candidato do que, então? Você vai ser o candidato que você não falou da segurança pública. Você pode ser o candidato das mulheres, mas não põe as mulheres para falar. Eu achei que podia ter sido menos show do Lula. Mas eu tenho a impressão de que aconteceu isso, entendeu? O sujeito tem essa... vamos deixar o presidente à vontade. Ainda tem essa, né? Tá no poder, então deixa o sujeito brilhar sozinho, né? Aí sai esse tipo de... sai esse festival de bancada. Tá linda essa blusa, Flávia Tavares. Desculpa o comentário totalmente aleatório, mas adorei. Muito obrigada. Sobre essa questão de não ter uma mulher falando logo no começo, né, na organização, né, uma mulher agendada para falar e etc. Eu acho que tem alguns pontos que valem a gente marcar, né, porque até anteontem, figurativamente, a Gleisi Hoffmann, que é ex-presidente do partido, era ministra das Relações Institucionais do governo Lula. E é candidata no Paraná, que é um estado onde, obviamente, o petismo e o presidente Lula enfrentam dificuldades históricas. Enfim, então assim, eu até entendo não chamar a Marina e a Simone, porque não são do PT, e ontem era uma convenção do PT, embora, se eu não me engano, o Alckmin tenha discursado, mas o Alckmin é o vice-presidente na chapa, né? Então, eu entendo não convidar quadros de outros partidos, mas você mencionou a Benedita. É do PT, Isso, você mencionou a Benedita, que além de tudo é uma liderança evangélica do PT, que é um segmento com o qual o presidente Lula tem bastante dificuldade, historicamente, mas agravada, inclusive, pelo desfile da Escola de Samba deste ano, e que está em disputa, está francamente em disputa. Então, embora o Lula e o PT tenham dificuldade de lidar com este público, quando ele está um pouco mais solto, um pouco... Alguns ficam soltos e outros ficam presos, né? Flávia deu uma travadinha ali. Eu queria aproveitar e, enquanto a gente reconecta ali com São Paulo, trazer o comentário, eu não sei se é do ou da arte e arquitetura, né? Que é um espectador ou uma espectadora nossa que diz aqui, Janja não é mulher? Vocês odeiam a Janja igual Red Pill. Cara, vou te dizer que eu tava esperando aparecer... Eu tô me ouvindo no sanduíche ishi, gente. Daqui a pouco eu vou virar um meme aqui. Parou. Eu tava esperando aparecer um comentário desse e eu acho que é o que se convencionou chamar de esvaziamento de pauta, porque o que a gente tá
questionando aqui é a escolha diante de outras mulheres que são candidatas e que tem ali, como a Flávia estava destacando, a Benedita, por exemplo, que é um quadro histórico do PT, que é uma mulher evangélica, que esses dias a gente falou sobre ela, porque a gente está escrevendo uma reportagem para a nossa edição de sábado, né? Ela é uma mulher evangélica na esquerda desde que isso aqui era tudo mato. Isso. E é um público que o Lula está precisando cativar e tal, e aí ele sacar esse improviso da Janja, assim, da Cartola, porque é isso, é personalismo, sabe? E é muito ruim a gente colocar todo tipo de crítica que se faz a qualquer mulher nessa conta do vocês odeiam mulher e é todo mundo red pill, porque a gente não está falando dela por ser mulher, a gente está dizendo que foi uma escolha política equivocada entre outras mulheres, assim, não tem nada a ver com não gostar da Janja, tem a ver com uma questão política, com uma escolha que foi mal feita. E o que eu entendi aqui também é que o problema não era que foi a Janja, que ela foi chamada de improviso. Exatamente. Quer dizer, o problema não é isso, o problema é que não havia uma mulher que estava oficialmente escalada na programação para falar. E no improviso foi uma escolha personalista. Exato. E no caso específico da Benedita, a Benedita é um ícone. Uhum. A Benedita está aí desde os anos 80. A Benedita era pioneira das pioneiras dos pioneiros. E não precisa lembrar também que ela é uma mulher negra. Pois então ela é duplamente representativa. Que estava lá no lobby do batom, enfim. Fala, Flávia. E aí eu queria, eu falei da Glaze, falei da Benedita, ouvi vocês também reiterando. Agora, objetivamente, as coisas que a Janja disse não foram ruins. Ela falou sobre política pública para a mulher, o que é um tom bem menos identitário, militante, né? Assim, uma bandeira que pudesse afastar eleitores. Veja, não era um evento para eleitores conservadores, então não estou falando que ela tenha seduzido politicamente nenhum eleitor conservador com o discurso que fez, mas ela também não afastou, ela também não, no improviso, ela não cometeu nenhum erro crasso na sua fala, nada disso. Concentrou a sua fala na importância de política pública, não fez tanta apologia a si mesma, fez ao marido, que é quem está candidato enfim, que era quem estava sendo celebrado ontem, afinal. Então, ali cabia, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria acrescentar, Christian, sobre segurança pública, de fato, o presidente Lula, a meu ver, perdeu uma grande oportunidade de falar algo mais contundente a respeito desse assunto. Ele ladeou o assunto em duas oportunidades. Quando ele estava falando de educação, que ele comparou o investimento com o que se gasta com um estudante, seja no ensino médio, seja na universidade, com o que se gasta com o presidiário. Então, nesse sentido, reforçando a agenda histórica da esquerda de tratar a questão da segurança pública pela via social, que é algo que já não tem sucesso discursivamente, então, mas foi ao que ele recorreu. Mas a segunda coisa que ele falou com mais veemência, e aí eu acho que se enquadra na segurança pública, não desta maneira clássica de falar do bandido, do ladrão de celular e etc., da criminalidade urbana, mas ele falou da defesa, de investimento em defesa. Ele convocou a militância da esquerda a abandonar o preconceito de se investir nas Forças Armadas e tal, e muito pelo viés da defesa das fronteiras, da defesa... E é claro que isso não é uma associação automática com a segurança pública, essa que a gente imagina de cara, né, que é a violência urbana, mas não deixa, a meu ver, não deixa de ser um aceno para este tipo de assunto, pela ótica que interessa ao PT neste momento, que é a da soberania, que é a do contraponto com outros países que podem querer usar essa bandeira da segurança pública para intervir aqui, como foi feito com a questão das organizações terroristas e tudo mais. Então, esses dois momentos, eu acho que, assim, novamente, ele poderia ter feito acenos mais vistosos para outras, para eleitores e para outras camadas da sociedade, mas se a gente
entende que era um evento de militância, né, e que é um começo de tom, né, de você ditar o tom do que vai ser a campanha, me parece que ele não vai se afastar muito do discurso da política social na questão da segurança pública, mas vai investir nessa questão das fronteiras, da defesa, como um caminho para tratar disso. Então, eu achei bastante simbólico ele ter feito esse esforço. Bom, por esse momento eu concluo, porque aí a gente ainda vai falar mais bastante coisa. Eu acho que ele ficou numa posição de conforto, né? Porque eu acho que um dos problemas da cena, no que diz respeito a esse tema hoje em dia, é que parece uma dicotomia. Ou você trata da segurança, se você é de esquerda, você trata da segurança nacional, que é disso que se trata. O nome desse negócio é segurança nacional, né? Porque é investimento em defesa da soberania, né? E aí a gente já sabe, o perigo aqui chama-se Donald Trump, chama-se Marco Rubio, chama-se intervenção estrangeira, seja militar, seja digital, enfim, a gente está sofrendo uma tentativa de intervenção estrangeira, né? O presidente da Argentina veio aqui subir palanque de candidato, né? Não foi uma opinião que ele deu, seria bom para a Argentina se o candidato X ganhasse. Não, ele veio aqui, pulou, dançou, xingou, tá? E a gente tem o caso do Marco Rubio, e isso não é Brasil só, ele está havendo uma tentativa de intervenção no continente inteiro. Agora, aí parece que é isso de um lado, e aí você não trata de segurança pública no sentido de segurança, você falou de criminalidade urbana, embora também tenha, eventualmente, criminalidade no interior também, rural, entendeu? Sim, claro. Aí parece que ou é isso, ou é algum candidato da direita, da extrema-direita, que se alinha com o Trump, deixa a soberania nacional de lado, diz que quem vai cuidar disso, que soberania nacional é um problema só de tráfico de drogas, digamos assim, que é um problema de narcotráfico, e quem vai cuidar do assunto é o senhor Donald Trump. Quer dizer, você abdica você diz que a segurança nacional brasileira é um problema da segurança nacional norte-americana, então você delega para os Estados Unidos cuidar desse problema, e faz um discurso focando só na criminalidade urbana. Será que não tem como encontrar as duas seguranças se encontrarem no meio do caminho, não? A gente não pode cuidar das duas coisas. Você não pode salvaguardar a segurança nacional em relação à autonomia, à soberania nacional, e também cuidar da criminalidade urbana, que é um tema que tem chamado a atenção do eleitorado, entendeu? Eu acho que foi um pouco por aí que eu acho que ele podia ter matado os dois coelhos com uma cajadada só, e de novo também perdeu essa oportunidade, entende? É claro que a gente tem ainda alguns meses pela frente, mas essas coisas não devem ser separadas, você tem que tentar cuidar de todos os assuntos juntos, e não como se fosse assim, não, a esquerda cuida da soberania, mas não, a criminalidade urbana é um problema de educação. Aí cai no Rousseau ali, no Rousseau de bolso, né? Todo o bom selvagem, na verdade a educação resolve tudo, se todos tivessem educação não existiria criminalidade. Que tinha a PEC da segurança para trazer também, né? E tem uma mensagem aqui do Di ou Adi Baldez, é Di Baldez e tem uma foto de um casal, gente, então eu não sei. É Di e o Baldez. Isso. Mas aí tá dizendo assim, ele nem pode se afastar do discurso natural dele, ainda mais pregando para convertidos. Só que, por mais que seja um discurso ali ao vivo para militância, é o lançamento da campanha, né? Então, assim, é claro que isso não ia ficar internalizado ali. Eu entendo, eu até concordo com o que você está falando, Lu, mas eu acho que tem uma diferença, porque o lançamento da campanha mesmo é no dia 16 de agosto. Eu acho sim que ontem ele já estabeleceu alguns dos temas e dos tons que ele quer imprimir à sua campanha. O principal deles é essa questão de olhar para a própria trajetória e de vender a própria trajetória como o seu maior ativo, mais do que os seus feitos. Então, quando ele fala que não quer ser conhecido como o cara do Bolsa Família, ele está querendo dizer isso, olha, eu sou mais do que isso. Na semana passada a gente mencionou, eu trouxe aqui, se eu não me engano tinha sido na newsletter do Thomas Trauman, que recomendo fortemente e reforço aqui, que ele já havia decidido, então, que a forma dele se apresentar como antissistema,
tendo sido presidente 3 vezes e dono fundador, né, de um dos maiores partidos do Brasil, seria relembrando como ele ascendeu politicamente, com as suas greves no período da ditadura militar e tudo mais. Não à toa marcou o seu primeiro evento de campanha público, porque ainda não é campanha, oficialmente. Ele mesmo tirou sarro disso, é aquela conversa que a gente sempre fala, esse prazo exíguo, que é muito limitante e tal. Mas ele marcou, então, esse primeiro evento oficial da campanha na Vila Euclides, onde foi o comício de 1979, que o lançou nacionalmente como líder sindicalista. Ontem, eu entendo o evento de ontem ainda muito voltado para dentro, da mesma forma que o do Flávio Bolsonaro também foi. 3 coisas que separam quem só assiste essa eleição de quem realmente acompanha ela. Ó, a primeira, acesso às análises que costumam ficar restritas às salas de decisão, ou seja, quem lê pesquisa, poder, sociedade, por dentro. Você encontra esse material no Meio Político toda quarta-feira e também em matérias e entrevistas na edição de sábado, além dos dados da pesquisa Meio Ideia mensal, que agora é interativa e te permite, se você é assinante, fazer o recorte que mais te interessa dentro do nosso site. A segunda é ter opinião de verdade, não é prestada. É a diferença entre repetir o que ouviu e entender por que aquilo aconteceu. O tipo de leitura que te deixa seguro numa roda de conversa, traz repertório e não te deixa cair no argumento pronto. E agora, a terceira, a mais difícil. Atravessar essa eleição sem virar refém de bolha, militância, cinismo. Discordar faz parte, mas sem transformar isso em guerra. É isso que o Meio Premium sustenta todo mês, com um catálogo de produções originais no nosso streaming. Com a eleição chegando, não é só que você vai ficar mais por dentro, é que em nenhum outro lugar você vai entender melhor o movimento político dos próximos meses. Só R$15 por mês. Assina o Meio Premium.